E aí, meu amigo concurseiro, e aí, minha amiga concurseira, estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de um concurso aí que já está se aproximando, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prova já está aí batendo na porta. Vamos começar a falar aí sobre a Constituição Federal de 88, né? Os temas previstos ali no edital para cair na prova e tenho certeza que com essas dicas aí vocês vão detonar aí a banca IBFC, vão gabaritar aí constitucional na prova de vocês. Então, sem mais delongas, né? Mas antes, já deixando aqui aquele pedido especial aí para deixar o like aí no vídeo, compartilhar esse vídeo com aquele amigo, né? Dar essa moral aí para o canal, se inscrever no canal, para que dessa forma a gente possa continuar trazendo aí muito conteúdo bacana para vocês. Então, sem mais delongas, já vamos lá começar o nosso estudo aí da Constituição Federal, artigos 1º ao 4º. E aqui, né, no artigo 1º, eu trouxe ele editado para vocês, marcado de alguma forma. Eu vou ler ele de forma integral e depois a gente vai entendendo o que quer dizer cada uma dessas marcações. Então, o artigo 1º da Constituição de 88, ele fala que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E no parágrafo único diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. E o que eu marquei para vocês é o que a banca IBFC adora cobrar. Por exemplo, já no início do artigo, ele diz que a República que o nosso país é uma república, e república é uma forma de governo, né? Então ele já traz ali logo de cara a nossa forma de governo, que é uma república. Existem outras formas de governo? Sim, nós temos a monarquia, por exemplo, mas aqui no Brasil nós vivemos sob a batuta, né, sob a tutela de uma república, então a nossa forma de governo é uma república. Federativa já traz também a nossa forma de Estado, nosso Estado é organizado por meio de uma federação, então essa federativa é a nossa forma de Estado, então forma de governo é uma república, forma de Estado ela é uma federação. E é formada pela união indissolúvel ali dos estados, municípios e do Distrito Federal. E isso quer dizer que não é permitido, por exemplo, um estado ou um município ou Distrito Federal querer se separar do Brasil. Né? Eles são formados por uma união indissolúvel, não é permitida essa separação. E constitui-se um Estado democrático de direito. E aqui o Estado Democrático de Direito, né, que o IBFC, a banca IBFC vai cobrar de vocês no concurso do TJ de Minas, ele diz para a gente exatamente isso, né? Que o Estado Democrático de Direito ele vem para limitar, de certa forma, o poder do Estado, né? Uma vez que se o poder do Estado for ilimitado, os cidadãos vão ficar em certa desvantagem, né? Com relação ao Estado. Então, a finalidade desse Estado Democrático de Direito é coibir, como eu grifei para vocês, alguns abusos do Estado, né, para com os indivíduos ali da nação. E para que isso para que isso tenha uma finalidade, o Estado Democrático ele pressupõe a divisão do Estado em três poderes independentes, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então a banca adora cobrar isso daí, adora cobrar forma de governo, adora cobrar forma de Estado, se é permitido se separar ou não. Ficar bem de olho nisso aí, que a banca gosta dessas questõezinhas. E os fundamentos aqui da nossa República Federativa, né? O primeiro, a soberania, o Estado do Brasil ele é soberano, né? Diz respeito ali ao poder político de decisões, ele tem poder para poder decidir dentro do território nacional, de acordo com aquilo que se refere, por exemplo, à defesa dos interesses nacionais, ele é soberano para decidir sobre isso. A cidadania também é um fundamento da República, a dignidade da pessoa humana é um fundamento da nossa República, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa também é um fundamento, o pluralismo político, e aqui eu trouxe que a banca gosta de trocar esse pluralismo político por pluralismo partidário, né? E aí é que você pode cair nessa pegadinha da banca aí. O fundamento da nossa república é o pluralismo político, o que não pode ser confundido com pluralismo partidário, porque nós podemos, por exemplo,
ter pluralismo partidário, mas não necessariamente ter uma república, né? Podemos ter vários partidos, né? Um pluralismo partidário, mas que apoia, por exemplo, uma ditadura e daí por diante. Então, ficar bem atento aí que o fundamento da nossa república é o pluralismo político e não o pluralismo partidário. E o parágrafo único ali que diz que todo poder ele emana do povo, caracterizando aí o que nós entendemos hoje por democracia, né? O artigo 2º aqui, que a gente vai estudar agora, também dentro ali daquele tema, né, que a gente está estudando ali os fundamentos, né, da nossa república, ele vai trazer os poderes ali, nós já introduzimos ali em cima, né, os poderes, mas ele fala aqui de forma expressa que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E aí o que a banca pode cobrar aqui de vocês? O que o IBFC pode cobrar de vocês? Qual a finalidade de cada poder, ou seja, o que cada poder faz, né? O legislativo legisla e fiscaliza ali o poder executivo, ou seja, cria leis e fiscaliza o poder executivo. O executivo em si, ele executa políticas públicas, né? Executa as leis que o legislativo cria, e o judiciário julga, né? Quando tem alguma coisa ali que gera uma dúvida, o judiciário, por meio ali dos juízes, ele vai definir ali quem tem razão, quem não tem razão. E a banca também gosta de cobrar, às vezes ela coloca alguma coisa ali que para a gente parece tranquilo, mas que na hora da prova pode confundir a cabeça, é a existência de um quarto poder. Vez ou outro o IBFC coloca lá que são poderes da União, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o moderador. E a gente tem que lembrar que não existe esse poder moderador de acordo com a nossa Constituição de 88. Então, se cair, provavelmente a IBFC vai cobrar, porque gosta de cobrar uma questãozinha aqui a respeito desse artigo 2º, você já consegue aí responder de forma tranquila. O artigo 3º, a gente já vai para os objetivos ali da República Federativa do Brasil. A gente já viu, né, a República, que somos organizados por meio de uma federação, o pluralismo político e tudo que a gente viu ali em cima no artigo 1º, e agora a gente vai ver os objetivos aqui da República Federativa do Brasil. No inciso 1º, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2º, garantir o desenvolvimento nacional. 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então aqui traz aquilo que deve ser um objetivo aqui da nossa República, ou seja, a República tem que funcionar para garantir esses 4 objetivos aqui, além de outros também que não estão explícitos aqui, mas como, vamos colocar assim, o legislador quis colocar como forma mais importante esses 4 que ele trouxe aqui, os objetivos. Por que a República Federativa do Brasil ela deve existir, vamos dizer assim, né? Então, para construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. E aí o nosso último artigo aqui dessa aula, que é o 4º, ele traz algumas informações importantes para a gente. A primeira é que a República Federativa do Brasil rege-se, né, nas suas relações internacionais. Aqui já vai trazer para a gente como que o Brasil vai agir, né, com os parceiros internacionais ou com os não parceiros internacionais, com os países, né, sua relação com os países, com os outros países. E aí ele diz que a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, ou seja, o Brasil é um país independente, né? Os outros países eles têm que entender que aqui no Brasil existe essa independência, essa soberania aqui do Brasil. A prevalência dos direitos humanos, então, teoricamente o Brasil não pode ter uma relação, por exemplo, com países que desrespeitam ali os direitos humanos, porque está previsto aqui que as relações elas com esses países, né, as relações internacionais, elas têm que seguir o princípio da prevalência dos direitos humanos. Então, os países que não seguem ali as diretrizes dos direitos humanos, eles não podem ali ter relações internacionais, né, relações aí com o Brasil. Autodeterminação dos povos, não intervenção, ou seja, o Brasil ele prega, né, como princípio não intervir
ali em outro país também, assim como outro país não pode intervir em assuntos relacionados e destinados a esses países, né? Por exemplo, o Brasil não pode interferir em um assunto destinado à Alemanha, um assunto destinado à França, assim como esses países também não podem interferir no Brasil, em assuntos internos do Brasil. Igualdade entre os Estados. Então, a gente vai continuar vendo esse artigo 4º para a gente ver o que rege essas relações internacionais entre os países. O inciso 6º já vai trazer aqui a defesa da paz, então todo país ali também que defende alguma coisa diferente da paz, né, que seja a guerra, né, também não pode ter uma relação. Isso eu estou falando não pode, tá, gente? Aqui com base no que está previsto na nossa Constituição. Se por um acaso algum governante tem essa relação, está em desacordo com a Constituição. Claro que a gente está estudando o texto constitucional, então a gente está falando de acordo com aquilo que está previsto na Constituição. Então, pela Constituição, as relações, né, internacionais, os países devem defender, né, deve prevalecer a defesa da paz. Então, jamais ali defender guerra e etc, ou qualquer outro meio que não seja a paz. E o 7º vem complementar a solução pacífica dos conflitos, né? A gente sabe que existem alguns conflitos, mas a nossa Constituição fala que o Brasil, quando for se relacionar com outros países, ele tem que prezar pela solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. A gente já sabe que racismo, por exemplo, é um crime inafiançável, imprescritível. Então tem que ter também esse repúdio, né? Nós não podemos ter relações internacionais com países que defendem o terrorismo, que defendem o racismo. Cooperação entre povos, né, para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. A gente sabe que o asilo político ali ele é concedido em alguns casos, né? Perseguição política no país de origem, por exemplo. Então o Brasil prevê essa concessão de asilo político. E o parágrafo único diz para a gente que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aqui vem para poder fixar para a gente a importância, né, de uma integração, de ter uma integração entre esses países aí da América Latina, né, que são os países teoricamente mais próximos aqui do Brasil, para que se forme realmente nações fortes, nações potentes, tanto economicamente, politicamente, socialmente e culturalmente. Então, nessa aula de hoje a gente se propôs a estudar esses 4 artigos, né, dando dicas para vocês do que o IBFC gosta de cobrar nas provas, para que vocês possam, com toda certeza, resolver, né, da melhor forma possível as questões nesse concurso do TJ de Minas, que eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar vocês na resolução das questões. Então já deixa aí mais uma vez aquele pedido, né? Deixa o like, já se inscreve no canal, compartilha também com aquele amigo que vai fazer concurso, com aquele que não vai fazer concurso, mas está estudando para alguma outra prova que vai cair essa matéria, e ajude ele aí a conquistar sua aprovação, a conquistar mais conhecimento. Tá bom? Então, até a próxima aula. E era isso por hoje e tchau.